Bom dia pra você, eu sou a Patrícia Vilela e eu vou fazer um desafio aqui de programação usando APL. Se você não sabe o que é APL, vem aqui na descrição do vídeo, vai ter alguns links aí pra você seguir e se inteirar nessa linguagem saída do forno em 1966. Então vamos lá. Qual que é o problema? Eu tenho essa tabela, certo? E eu preciso pegar todas as linhas da tabela. Só que tem um porém. Tem a coluna Product Line, né? E eu preciso pegar apenas a primeira linha de cada Product Line. Então, por exemplo, eu tenho lá Health and Beauty, só tem ela. Electronic Accessories, e essa tem uma lá embaixo, que também é Electronic Accessories. A linha 1 e a linha 7 tem a mesma Product Line, então eu preciso ignorar a número 7. Então, basicamente, eu vou retornar as 5 primeiras linhas dessa tabela. Tá certo? Então, vamos começar. Eu tenho já a tabela aqui bonitinha. Eu não vou mostrar como eu consegui essa tabela, porque foi meio chato. Daí depois eu aprendi um jeito melhor, que é com CSV, mas eu não tô querendo escrever tudo de novo, sabe? Então eu vou por aqui. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é meio que isolar essa coluna da Product Line, que é a segunda, para daí poder descobrir como que eu vou entender que o último é duplicata do segundo dado, né? Que isso aqui está duplicando esse. Então vamos pegar. O que eu consigo fazer? Eu tenho uma função na PL que chama índice, que eu uso esse operador chamado squad. O índice, ele pega um vetor, um array, né? O vetor é um array de uma dimensão em APL. Todo o resto é array. Vetor também é um array, enfim. Pega qualquer array, pega um outro array e ele vai aplicar a função índice. Então, por exemplo, se eu mandar, eu tenho uma linha aqui, né? 5, 6, 7, 8. Se eu falar 2 de 5, 6, 7, 8, eu vou pegar o 6. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Isso aqui é um vetor. E aí eu vou pegar o segundo elemento. Ah, por que é o 6 e não o 7? Porque a PL, o índice é 1. O início do índice é 1, não é 0. Isso é herança de linguagens como C, sabe? Que implementam no baixo nível um offset. Isso aí não é o foco daqui. E aí, o que eu posso fazer com isso também? Como você vê na documentaçãozinha aqui, eu tenho essa matriz. E aí, se eu aplicar o 2 na matriz, eu pego a segunda linha, que é quase o que a gente quer. A gente quer a segunda coluna. E aqui embaixo a gente tem um exemplo de segunda coluna. 2, 6, 10. 2, 6, 10. Então, perdão. Como é que funciona? Isso aqui está modificando esse operador para dizer que em vez de ser o segundo elemento do eixo horizontal, vai ser o segundo elemento do eixo vertical. Então vamos fazer isso. Mostrando, se eu fizer 2 table, vai me trazer a segunda linha. Beleza. Se eu fizer a modificação para pegar do eixo vertical, eu pego a segunda coluna, certo? Beleza. Show de bola. Agora eu preciso descobrir quem são as duplicatas. Eu sei porque eu tô olhando, mas enfim, né? Programação. Existe uma função chamada unique mask, que é com esse operador aqui, o operador not equal, que ela vai me retornar 1 na primeira ocorrência de cada elemento daquele array e 0 nas subsequentes ocorrências. Então, por exemplo, banana, B, A e N são as primeiras ocorrências. Então, vem 1, 1, 1. Já o A, N, A já não são as primeiras ocorrências. O A ocorreu aqui, o N ocorreu aqui e o A ocorreu aqui. Então, ele traz 0, 0, 0. Isso é perto do que eu quero. Então, vamos fazer isso. Então, se eu executar assim, eu tenho 1, 1, 1, 1, 1, 0. E o que isso vai fazer? Isso está me dizendo que esses caras aqui são únicos e esse aqui é uma duplicata. E repara que essa unique mask, ela está me mostrando certinho que linhas eu quero e que linhas eu não quero. Eu só não quero a última. A que eu não quero está marcada como 0.
Então eu posso aplicar essa máscara nessa tabela. De que maneira? Digamos que eu tenha essa máscara, esse array, e eu quero retirar o número 3 e o número 5. Então eu vou basicamente dizer que eu quero 1 do número 1, 1 do número 2, 0 do número 3, 1 do número 4, 0 do número 5, 1 do número 6. E aí eu vou colocar alguma função aqui, que no caso é a barra, representando a função replicate. Ela vai pegar o array da esquerda e, elemento a elemento, repetir os elementos do array da direita, respeitando as quantidades no array da esquerda. Então você vê aqui que tem 3, 6, vai escrever 3, 6 vezes. 1, 7, vai escrever 7 uma vez. Menos 2, 8, vai escrever 8 menos 2 vezes. Isso não dá. O que vai acontecer é que ele vai escrever 2 vezes 0. E aí, 2 por 9, 9, 9. Certo? Bora lá então. E vamos executar isso aqui. 1, 2, 4, 6. Perfeito. Então, se eu aplicar essa máscara na tabela, eu devo conseguir o que eu quero. Então eu tenho essa máscara aqui. Só que não vai funcionar. E eu vou mostrar que não vai funcionar, mas aí eu vou explicar por quê. Deu length error. Por quê? Length error acontece quando você quer aplicar alguma função que precisa que os dois argumentos sejam do mesmo tamanho e eles não são. Mas se aqui tem 6 e aqui tem 6 linhas, por que não é do mesmo tamanho? Porque ele está considerando, na verdade, as colunas. Então, enquanto esse aqui o padrão era as linhas, nesse aqui o padrão é a coluna. Então, eu preciso inverter, mudar, fazer a mesma coisa aqui com o replicate para dizer não considera as colunas, considera as linhas. Para fazer isso, é só modificar com o eixo 1. Então, eixo 1 é o eixo horizontal, eixo 2 é o eixo vertical. E cá está. Tá feito. Uma coisa que você pode fazer também, em APL, tem um operador que ele inverte a ordem dos argumentos. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, isso é 2 elevado a 3, não vai vir 8. Mas se eu fizer assim, vai ficar 3 elevado a 2, que é 9. E por que eu quero fazer isso? Porque a APL é lido da direita para a esquerda, e por isso eu sou obrigada a usar esses parênteses. Porque eu preciso que isso aqui seja entendido como uma coisa só. Se eu não quiser isso, eu posso vir aqui e, em vez de ter esses parênteses, nossa senhora, eu tô batendo em tudo hoje. Eu vou fazer table. Opa. Peraí. Estranho. Ah, eu inverti aqui. Perdão. Me trouxe a mesma coisa sem parênteses nenhum. Aí, essa é a solução já. Então eu posso dizer que essa é a solução que eu quero. Ah, não, peraí. Perdão, tá errado. Eu preciso mudar isso aqui pra esse Wzinho, que é um ômega, na verdade, que é o argumento da direita. Então, só o table dá na mesma. Ele vai substituir esses ômegas pelo table, que vai ficar igual aqui em cima. Só que existe uma maneira de eu fazer isso de maneira tácita, ou point free, como a galera fala. Que é o quê? Eu uso um fork, que é quando eu tenho uma função monádica, uma função diádica, uma função monádica, perdão, e uma diádica no meio. Então eu vou executar uma função monádica no argumento, vou executar a outra função monádica no argumento, e com seus resultados eu vou executar a função diática.
Então, isso me dá a média. Eu vou contar quantos elementos tem. Eu vou somar todos esses elementos. E aí eu vou pegar a soma e dividir pela quantidade. Quando eu falo monádico e diático, aliás, é, por exemplo, dividir 5, ele vai me dar o inverso, né? 1 sobre 5, que é 0,2. Só que se eu fizer 10 dividido por 5, é 2. Né? Então, né, você tem duas funções. Uma função quando tem só um argumento na direita e a função que tem só um argumento na esquerda e na direita, né? Então, dois argumentos. Por isso, diático. Não confundir esse monádico com mônado ou mônade, sei lá, de matemática. São coisas diferentes. Mas então, como é que eu posso fazer isso aqui virar point free? Bom, eu tenho uma função monádica e eu tenho uma diádica. Como é que eu posso fazer uma outra monádica para criar esse train que eu preciso? Se eu executar essa função na tabela, ela retorna a tabela, que é o que eu estou usando aqui do outro lado. Essa função chama identidade, então eu vou usar ela. Então o que eu tenho? Eu tenho a função identidade. Deixa eu trazer Ok, tá tudo bem. Deu erro, mas enfim, eu só queria isso aqui perto. Então eu vou pegar, essa aqui vai ser a função identidade. Vou executar isso aqui. E aí, syntax error. Porque eu preciso também referenciar aqui. Length error, talvez eu precise colocar isso aqui entre parênteses. Beleza. Então é isso. Encheu de parênteses, então talvez essa solução seja melhor, né? Eu tenho essa. E eu vou ter essa daqui, que eu vou chamar de tacit. Enfim, ela ficou maior, né? Não só porque o nome dela é maior, mas tem uma porrada de parênteses pra lá e pra cá. Mas é legal que você pode fazer sem referenciar o argumento. Então é como se você estivesse criando um outro operador desses. E aí é isso, essa solução. Eu gostei muito de fazer isso porque, enfim, essa parada dos eixos me confundia bastante, agora tá muito mais claro. E esse unique é o que me deu mais problema quando eu fui resolver esse problema, porque eu não sabia que existia. Então, pô, achei bem legal. Então é isso. Eu vou parar por aqui e beijinho pra você.